dia, igreja amada do Senhor. Todos estão bem? Espero que sim. Mas eu gostaria de saudá-los com o que está escrito em Salmos 18:2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Glória seja dada a Deus por mais uma EBD, a melhor escola do mundo. E nós vamos dar continuidade à nossa lição, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 31, que fala especificamente sobre o apóstolo Paulo. Bem, domingo passado nós iríamos falar sobre o versículo 1, do versículo 1 ao 9, porém ficamos ali naqueles dois versículos, o 1 e o 2, pois ele retrata muito sobre a vida de Paulo, deste homem, e sobre quem ele era antes da sua conversão. Hoje iremos falar um pouco mais sobre o que está escrito, o que está contido nesses dois versículos, e depois daremos continuidade aos demais, né? Então vamos mais uma vez ler esses dois versículos, Atos 9, 1 e 2, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos, ó Deus, expressar nossa gratidão por estarmos aqui, ó Deus, mais uma manhã, ó Deus, em nossa escola bíblica dominical, para aprendermos, ó Deus, um pouco mais de Ti, desta porção maravilhosa da Tua palavra, em especial, ó Deus, sobre este homem, ó Deus, que o Senhor usou e transformou para também, ó Deus, abençoar nossas vidas, ó Pai. E queremos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que cada coração, ó Deus, esteja pronto para ouvir e que esteja, ó Deus, como um solo fértil. Abençoe a vida de cada um, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, o nosso tema, então, nesta lição é Paulo, o perseguidor. Nestes dois versículos, encontramos várias descrições de Paulo como um implacável perseguidor da igreja e que nos dará uma dimensão da personalidade perversa, do fanatismo cego e das suas intenções para com a igreja do Senhor antes do seu encontro glorioso com Cristo. Iremos citar, então, 5 características de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo era visto como uma fera selvagem. Paulo era um perseguidor implacável. Estava determinado a banir da terra o cristianismo. Não aceitava que um nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido de Deus. Não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Não acreditava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o Salvador do mundo. Assim como a maioria dos judeus, Paulo acreditava em um libertador com as descrições históricas e tradicionais israelitas que descreviam um rei com um exército, com uma espada na mão, assentado em um cavalo branco, para os libertar da opressão romana. Sua visão do Messias prometido era deturpada e humana. Para ele era inconcebível que o Messias, o libertador de Israel, o salvador do mundo, fosse morto como um maldito entre malfeitores. Por isso mesmo ele se tornou tão cruel e perseguidor.
Paulo era tão selvagem que ele mesmo dá esse testemunho perante o rei Agripa, dizendo: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidade estranhas os perseguia. Capítulo 26, 11. Paulo também estava por trás do apedrejamento de Estevão. Capítulo 8, versículo 1. Ele mesmo testemunha: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Capítulo 22, versículo 20. A igreja em Jerusalém foi duramente perseguida. Muitos cristãos fugiram pregando o evangelho. Alguns deles escaparam da implacável perseguição e foram para Damasco, onde havia muitas sinagogas. Agora, munido de carta e de autorização do sumo sacerdote, ou seja, ordens para extradição, Paulo, ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dispõe voluntariamente a ir a Damasco para manietar, prender e arrastar preso para Jerusalém aqueles que confessavam o nome de Jesus. Entre Jerusalém e Damasco havia por volta de 230 quilômetros. A viagem levava quase uma semana. Os únicos companheiros de Paulo de viagem a Damasco, uma das mais antigas cidades do mundo, eram os oficiais do Sinédrio, uma espécie de força policial. Paulo queria destruir os crentes em Jerusalém. Por isso, os caçava por toda a parte, levava-os de volta para Jerusalém para ali exterminá-lo. Paulo perseguia os discípulos de Cristo do mesmo modo que uma fera selvagem caçava a sua presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Paulo era um exterminador. Era um monstro celerado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos cristãos primitivos. Paulo parecia mais um animal selvagem do que um homem. Em suas próprias palavras, ele estava demasiadamente enfurecido, segundo o próprio relato dele. Em segundo lugar, Paulo, um caçador implacável. Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém. Também os procuravam por todas as cidades estranhas. Agora, escoltado por uma soldadesca do Sinédrio, marcha para Damasco, capital da Síria, para prender os cristãos e levá-los manietados para Jerusalém, a fim de puni-los exatamente no local aonde eles afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Damasco possuía uma grande população de judeus e acreditava-se que houvesse de 30 a 40 sinagogas na cidade. Seu ódio, na verdade, não era propriamente contra os cristãos, mas contra Cristo. Paulo testemunhava ao rei Agripa o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Escrevendo a seu filho Timóteo, Paulo confessa o seguinte: dou graças ao que me tenho confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Seu coração estava cheio de ódio, sua mente estava envenenada por preconceitos. Sua própria palavra, ele estava demasiadamente enfurecido. Ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Por isso, ao aparecer a ele no caminho para Damasco, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então retrunca:
quem és tu, Senhor? E obtém a resposta: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Diante do Sinédrio, Paulo também disse: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Ao ouvir a pregação de Paulo, logo depois da sua conversão, o povo de Damasco reafirma como Paulo perseguiu implacavelmente os crentes, dizendo: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Esta era a vida de Paulo. Em terceiro lugar, Paulo, um malfeitor impiedoso. O zelo sem entendimento leva o homem a fazer loucura. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Tanto que Ananias, ele descreve, quando o Senhor manda que ele vai lá e fale com Paulo, Ananias fala o seguinte: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O próprio Paulo testemunhou ao Sinédrio a sua truculência contra os cristãos. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava nas prisões e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Escrevendo aos Gálatas, Paulo relata o seu procedimento no judaísmo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja e a assolava. Quarto lugar, Paulo, um torturador desumano. O ódio de Paulo contra Cristo e contra os cristãos era tão impetuoso que ele não se satisfazia apenas em manietar e encerrar em prisões aqueles que confessavam o nome de Cristo, mas ele também os castigava por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. A única maneira de forçar uma pessoa a blasfemar seria por meio de tortura. Paulo era um carrasco selvagem. Sua fúria lhe incendiava o coração e fazia dele um monstro acelerado, um pesadelo para os cristãos. Em quinto lugar, Paulo, um perseguidor truculento. Paulo perseguia a igreja, açoitava, prendia, obrigava as pessoas a blasfemar e dava o seu voto para matar os cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão e em seu testemunho diante do rei Agripa, ele disse o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Paulo, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Tudo o que ele fazia, todas as suas intenções, por mais cruéis que fossem, ele fazia por ignorância, porque assim ele aprendeu. Atos 17:30 diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso nós temos. Que mesmo nós, na nossa crueldade ou incredulidade, Ele não leva, assim como fez com Paulo, não leva o tempo da ignorância, o nosso tempo da ignorância. Mas Ele nos chama que venhamos ao arrependimento. Louvado seja Deus. Amém? Vamos agora ver a outra vida de Paulo. Iremos ver a vida de Paulo, o convertido. Para tanto, eu convido os amados para ler o livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do 3 ao 19. Vamos ler a palavra de Deus?
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Que Deus aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Já vimos Paulo como o perseguidor da igreja. Agora vamos falar sobre Paulo convertido e as fases da sua conversão. Para isso também veremos alguns pontos importantes para o entendimento desse precioso assunto. Primeiro ponto: Paulo não se converteu, ele foi convertido. A causa da conversão de Paulo foi a graça soberana de Deus. O apóstolo não se decidiu por Cristo, ele estava perseguindo a Cristo. Na verdade, foi Cristo quem se decidiu por ele. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-lo, e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo quem estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando a Paulo. A salvação de Paulo não foi uma iniciativa dele, foi a iniciativa de Jesus. Não foi Paulo quem clamou por Jesus, foi Jesus quem chamou pelo nome de Paulo. A salvação é obra exclusiva de Deus. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que está em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, diz isso. Paulo não é salvo por seus méritos. Ele era uma fera selvagem, como já falamos, um perseguidor implacável, um assassino insensível. Seus predicados religiosos, nos quais confiava, circuncidado, fariseu, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, ele considerou esterco, como está escrito em Filipenses 3, de 8 a 9, que diz o seguinte: na verdade,
tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aos olhos de Deus, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Isaías já fala sobre isso, Isaías 64, 6. Segundo ponto, Paulo era um touro bravo que resistiu os agrilhões. A conversão de Paulo não foi de maneira alguma repentina. De acordo com a própria narrativa de Paulo, Jesus lhe disse: dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Deus já estava trabalhando na vida de Paulo antes dele se render no caminho de Damasco. Paulo era como um touro bravo que recalcitrava contra os agrilhões. Recalcitrar é demonstrar resistência para obedecer, não ceder, obstinar-se, segundo o nosso dicionário. Agrilhão é uma vara com ponta de ferro afiada para tanger bois. Jesus estava ferroando a sua consciência quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado e, com o rosto de um anjo, pediu a Jesus para perdoar os seus algozes. A oração de Estevão ainda latejava na alma de Paulo. Jesus estava ferroando a consciência de Paulo quando ele prendia os cristãos, dava o seu voto para matá-lo, e eles morriam glorificando a Cristo. Mas como esse boi selvagem não amansou com as ferroadas, Jesus apareceu a ele, derrubou-o ao chão e o subjugou totalmente no caminho de Damasco. O touro furioso se tornara um cordeiro dócil. Isso nos prova que a eleição de Deus é incondicional, que a graça de Deus é irresistível e que o chamado de Deus é irrecusável. Paulo precisou ser jogado ao chão e ficar cego para se converter. Nabucodonosor precisou ir ao campo comer capim com os animais para se dobrar. William Barclay destaca que não se trata de uma conversão repentina, mas de uma rendição repentina. Até esse momento, Paulo fazia o que ele mesmo queria, o que considerava certo e o que a sua vontade determinava. Mas, desse momento em diante, passou a fazer apenas o que Cristo determinou que ele fizesse. Terceiro ponto, Paulo era um intelectual que resistia à lógica divina. Se a conversão de Paulo não foi repentina, também não foi compulsiva. Cristo falou com ele em vez de esmagá-lo. Cristo o jogou ao chão, mas não o violentou na sua personalidade. Sua conversão não foi um transe hipnótico. Jesus apelou para a sua razão e para o seu entendimento. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo respondeu: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Jesus ordenou: mas levanta-te, e Paulo prontamente obedeceu. A resposta e a obediência de Paulo foram racionais, conscientes e livres. De acordo com Simon Kistemaker, Estevão martirizado, os cristãos perseguidos e expulsos de Jerusalém, os crentes aprisionados por Paulo, toda essa gente é representada por Jesus Cristo. Desse modo, Paulo estivera lutando contra Jesus e perdeu a batalha. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Jesus tocou a mente e a consciência de Paulo com os seus agrilhões.
Jesus se revelou a Paulo pela luz e pela voz, não para esmagá-lo, mas para salvá-lo. A graça de Deus não aprisiona. É o pecado que prende. A graça, ela liberta. Paulo, que desejava lançar por terra os crentes, estava deitado com o rosto no chão. Ele que desejava escoltar prisioneiros amarrados de Damasco para Jerusalém, agora é escoltado para Damasco, prisioneiro da cegueira. Ele que agia sob a autoridade do sumo sacerdote, rompe agora seus laços com a hierarquia de Jerusalém. Ele que veio para triunfar sobre a fé cristã, se submete agora ao capitão dessa mesma fé, Jesus Cristo. Quarto ponto, Paulo, um homem completamente transformado. Destacamos aqui 3 fatos benditos sobre a súbita conversão de Paulo, uma gloriosa manifestação de Jesus. 3 coisas aconteceram a Paulo. Ele viu uma luz, caiu ao chão e ouviu uma voz. Primeiro, Paulo, ele viu uma luz. Subitamente, uma grande luz do céu brilhou ao seu redor. Não foi uma miragem, um êxtase, uma visão subjetiva. Foi uma grande luz do céu, tão forte que ele abriu os olhos da alma e lhe tirou a visão física. Ele ficou cego por causa do fulgor daquela luz. Os olhos espirituais de Paulo foram abertos, mas os olhos físicos foram fechados. Não foi apenas uma luz que Paulo viu, mas foi o próprio Jesus. Aquela luz era a glória do próprio Filho de Deus ressurreto. 2. Paulo caiu por terra. Paulo, o touro furioso, selvagem, indomável, estava subjugado. Aquele que prendia estava preso. Aquele que encerrava em prisão estava dominado. Aquele que se achava detentor de todo o poder para perseguir estava prostrado ao chão impotente. O Senhor quebrou toda a sua resistência. John Stott diz que Jesus comparou Paulo a um touro jovem, forte e obstinado, e ele mesmo a um fazendeiro que usa aguilhões para domá-lo. Paulo curvou-se a dura cerviz autossuficiente. O touro estava domado. 3, Paulo ouviu uma voz. O mesmo Jesus que ferroara a sua consciência com aguilhões, agora troveja aos seus ouvidos, desde o céu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrares contra os agrilhões. Justo Gonzalez diz que essa frase é um provérbio grego clássico, em geral aplicado a todo esforço inútil. A voz do Senhor é poderosa. Ele despede chamas de fogo, faz tremer o deserto, é irresistível. Paulo então pergunta: quem és tu, Senhor? Ao que me responde: sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O mesmo Paulo que perseguia Jesus, agora chama Jesus de Senhor. Ele se curva, ele se prostra. O boi selvagem foi subjugado. Não há salvação sem que o pecado se renda aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, vamos ficando mais uma vez por aqui, nesta nossa aula. Se Deus assim permitir, semana que vem nós iremos terminar este capítulo. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida,
que esta palavra possa trazer frutos para a sua vida, que o Senhor e que o Espírito Santo traduza tudo aquilo que eu não pude transmitir para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, cantando o hino de número 366, Firmeza.